Olá, seguidores. Vamos para mais um vídeo acompanhamento de Life 11, que parece estar dando alguns sinais de fragilidade, tá? Que o Thiago PS, seu canal fica esperto. Antes de começar, já peço seu like e sua inscrição. A maioria dos financiadores só sabem dar chilique quando estão falando de fundos high yield ou de fundos terçados. Acabam que nem se aprofundam nada sobre detalhes, né? Pois bem, começando aqui pela questão do rendimento, que teve uma queda de 12 centavos para 11,5 centavos. E olha, não me estranha estar observando esse rendimento caindo, tá? Life 11, ele faz a distribuição pela metodologia de lucro contábil ao invés de utilizar o regime caixa de distribuição. Relembrando aqui, regime caixa distribui apenas o que foi efetivamente pago pelos ativos. Já no lucro contábil, basta ter o fato gerador. A questão de fato gerador é o seguinte: quem é CLT, todo mês tem direito, né, a um dozeavos do 13º, né? Teve o fato gerador, que é ter trabalhado o mês, mas o caixa mesmo, ele ainda não recebeu. Então, é basicamente essa a diferença aqui entre regime caixa e lucro contábil. E, para ser bem sincero, eu não entendo que rolo é esse que é feito aqui no lucro contábil, tá? Acho bem estranho. No regime caixa é bem mais fácil você entender. Devido ao pagou, redistribui isso aqui para os cotistas. Já no contábil, é bem mais esquisito. Ah, ok, com relação aqui ao motivo dessa queda de rendimento. Life 11 tem uma exposição muito elevada a projetos com risco de obra. E esses projetos podem necessitar de aportes. Por exemplo, o FDIC Residence, o da Residence Club. Inclusive, aqui os gestores mencionam que o ativo encontra-se em reestruturação. E olha, aqui a gente teve recentemente o fundo da Urca, o RPR11, fazendo missão muito abaixo do valor patrimonial. E uma das minhas suspeitas é que foi para aportar nesse empreendimento. E lembrando que, como o Life 11 também é investidor desse empreendimento, talvez ele seja chamado a fazer um aporte aqui também. Mas isso tudo que eu estou falando aqui é tudo especulação, viu? Tenho nada garantido aqui de que o fundo vai ter que aportar mais aqui nesse Residence Club para terminar as obras. Mas para o RPR11 ter feito essa captação toda muito abaixo do patrimonial, me faz pensar que realmente estão precisando de caixa. Ah, ok. Além disso, a Life 11 tem outra operação estressada, o CRI barra Loft, o CRI EMA. Esse daqui é um caso no qual o incorporador não deu conta de concluir as obras. Mas aqui pelo menos tivemos uma saída amigável desse incorporador, e quem está tocando o restante da obra são os compradores, os mutuários, né, as pessoas físicas que compraram unidades desse empreendimento, e que provavelmente também os credores estão tocando aqui esse restante do empreendimento, né? Também no interesse deles que o empreendimento tenha sucesso. Então as obras ficaram paradas, o custo de obra aumentando, aqui provavelmente a gente teve ou vai ter um estouro de orçamento, e pode significar novos aportes. Mais uma vez, o que estou dizendo aqui é apenas especulação. E aqui vou compartilhar com vocês um slide, um trecho, um print que eu fiz. Já aqui esse relatório, nem sei de que mês que é esse relatório, tá? Mas aqui foi um relatório que detalhou bem a situação desse CRI barra Loft EMA. Então vou ler aqui alguns textos, mas recomendo que vocês leiam integralmente aqui esse print, tá? Em virtude do acordo firmado entre os investidores, adquirentes e o incorporador, os adquirentes assumiram o papel mais ativo na conclusão do empreendimento, que garante maior independência em relação ao incorporador e fortalece a continuidade das obras. Vale informar que o incorporador solicitou o pedido de autofalência. Isso aqui é muito positivo, porque o incorporador jogou a toalha. Ruim mesmo é se fosse aqui para justiça. Aí sim a coisa ficava feia.
Aí era 2, 3 anos apenas para passar pelo rito lá de trocar aqui. Tudo que mexe com justiça é demorado, né? Então aqui já acabou tudo de uma vez, a incorporadora quebrou, agora aqui os compradores, credores que se virem aqui com esse empreendimento. De forma bem chula, bem direta, seria isso, né? Mas aqui a gente tem que se perguntar o seguinte: se o fundo, se os credores e os adquirentes possuem os recursos necessários para fazer a conclusão desse empreendimento. Ok? Esse aqui é um ponto muito importante. Ah, agora aqui vou fazer o seguinte, vou verificar como é que está o andamento desse CRI barra Loft EMA. Ah, não, antes disso tem que fazer outra coisa, né? Mostrar a exposição a esses dois devedores, desses dois ativos. Aqui, ó, o CRI EMA é 6,40% de Life 11. Já o FDIC Residence representa 13,50%. Então, é 19,90% de Life 11. E olha, isso aqui eu já falei nos vídeos anteriores. E eu fico me perguntar como é que o fundo está pagando tá pagando 12 centavos ao mês com 20% do portfólio em situação bem crítica, né? Onde o CREMA tem aqui o devedor em autofalência e o FDIC, eu não preciso nem falar, né? A situação é ainda mais feia, né? Para quem não sabe, o FDIC financia esse empreendimento aqui, basicamente um elefante branco lá em Fortaleza. Então me estranha muito esse rendimento de 12 centavos por mês que Life 11 vem pagando. E como eu disse aqui no início do vídeo, a distribuição via lucro contábil não é nem uma mãe, é uma avó. É uma avó. Basicamente, você não precisa estar com o devedor pagando para você pagar o rendimento. Isso aqui para mim é um absurdo, tá? Para mim, todo fundo imobiliário deveria pagar a partir do regime caixa. É um regime é, muito mais seguro, muito mais pé no chão. Inclusive, tomar muito cuidado mesmo com a combinação de fundo high yield com lucro contábil. É uma combinação explosiva, tá? Ok, agora aqui olhando como é que está a situação das obras no CRI EMA. Aqui CRI barra Loft EMA está com 64,10% aqui no último relatório disponível aqui, que no momento que estou gravando. Agora aqui vou pegar um relatório de alguns meses atrás para ver se a gente teve alguma evolução, se estava num valor inferior. Se tiver o mesmo valor, passa uma impressão ruim, né? Impressão de que tá tudo parado. Vou ver aqui. Ah, CRI EMA. Peguei aqui o relatório de fevereiro de 2026, os mesmos 64,10% de obras concluídas. Isso é um. A não ser que esse dado esteja desatualizado, não é boa notícia, não, tá? Mas, enfim, tem que ver aqui como é que tá as questões de obras, se elas voltaram. Mas, enfim, muito cuidado mesmo. É, então, aqui vamos ver se tem mais algum ativo que é importante a gente monitorar aqui em Life 11. Um ativo que eu tenho anotado aqui que é preciso tomar muito cuidado é o Quincas de alguma coisa, esse QSJRN, que é lá no loteamento lá em Manaus. Aqui, olha isso aqui, essa taxa, CDI mais 12,5. Isso aqui é uma. Falando aqui de. Caramba, mais de 25%. Que 25, 26, 27% ao ano de taxa da dívida. Isso aqui passa a impressão de muito, mas muito high yield mesmo. Então vamos verificar aqui como é que está a situação das obras. Aqui pelo menos uma notícia positiva, 89,80% das obras concluídas. Isso aqui é bom, tá com um percentual bem elevado. Apesar de que essa questão dos loteamentos, muitas das vezes a gente tem a questão de fases, né? Aqui eu não sei se eles estão falando de quais são as fases, se é do total de todo o projeto. Por exemplo, aqui você vai ter a fase 1.
Depois aqui você tem a fase 2. Aqui depois, sei lá, a fase 3. Aqui eu não sei se 90% é de todo o empreendimento ou apenas de alguma das fases. Então pode estar aqui com uma fase boa, mas se enrolar aqui com fases com outras fases. Ok, agora aqui vou abrir, vou naqueles mesmos relatórios de fevereiro para ver se a gente teve algum tipo de evolução, se a gente tem um número inferior. Vamos lá, aqui no fevereiro de fevereiro, o percentual de óbitos estava em 88,11%. Agora está 89,80%. Então, caminhou pouco aqui, hein? Caminhou pouco, né? Enfim, parece que está indo bem devagar. Aqui, ó. Também tivemos aqui uma diminuição do percentual de vendas, 73,83 para 64,95. Isso aqui pode indicar uma é, questão de distratos. Então, esse aqui também é mais um ativo que me causa preocupação, tá? Esse loteamento aqui na cidade de Manaus. Agora, voltando aqui com relação ao percentual desse empreendimento, né? Importante também. Então, esse QSJRN11 representa 8,40% do PL. Agora aqui vou dar uma olhada nesse tal de Mirante, que é 9,2, 9,20%, para ver qual que é o tamanho da exposição. Mirante. Ok, então aqui uma incorporação vertical, tá com 74,40% das obras concluídas, então até que tem um bom percentual de obras. Vamos aqui fazer a mesma coisa, verificar como é que estava lá em fevereiro. CRI Mirante aqui com 59,50. Esse é o mesmo empreendimento, então as obras estão caminhando positivo isso aqui, tá? As obras estão caminhando, então é positivo. Ah, agora vamos ver aqui sobre mais alguns ativos. Agora que boa parte do PL das posições mais elevadas vão ser aqui de empreendimentos to sale. Para quem não sabe, to sale é quando você tem uma venda efetiva, basicamente uma exposição a equity. Aqui nesses casos, aqui a gente tem aqui você tem exposição ainda a duas coberturas, né, do projeto e do devedor. Já que no to sale, você, o incorporador, ele fez a venda e o fundo que se vire. Aqui vendeu a carteira, vendeu tudo, né? Ah, agora aqui, com relação ao risco no to sale. A maioria dos projetos to sale, que pelo menos os primeiros que eles pegaram, é onde projetos já estavam concluídos tanto de obras quanto de vendas. Então, é o tipo de projeto que agrada bastante, tá? Porque a questão do risco, ele já diminuiu bastante. Você já não tem o risco nem de obra, nem o risco de venda. Você tem apenas aqui o risco de recebimento das parcelas. Então, até gosto aqui dessa tese de to sale, tá? Pelo menos nessa configuração, onde as obras e as vendas já foram concluídas. E para quem não entendeu por que, que o incorporador vai fazer isso, a questão do loteamento ele não possui financiamento bancário muitas das vezes, então o financiamento bancário é subsidiado, né? Então aqui é um investimento que podem demorar até mesmo décadas. Então, para o incorporador ele não é banco, ele não quer ficar fazendo crédito, ele quer construir e vender loteamentos. Então, para ele é interessante vender essa carteira, receber tudo à vista e já partir para o próximo empreendimento. Ah, no entanto, aqui Boulevard Premium não se aplica. Tem aqui alguns, aqui ó, percentual baixo de vendas. Enfim, aqui não sei se eles estão se metendo em to sale no nível de obras baixo, tá? Tem aqui SP Marmet, 91,80% das obras concluídas, tá? Meu percentual é elevado. Ok? No geral, essa questão de obras, essa questão de to sale, geralmente a gente pensa em obras bem avançadas. Aqui, ó. 100%, 100%, 74%, ok. O que mais aqui? 100% das obras concluídas.
100% concluído, 90, 90, 90 positivo, 91 positivo, aqui 100% também positivo. Então, a parte do sale da carteira de Life 11 é positiva. Aqui, então, relembrando, o problema do fundo é SRI EMA, CRI FDIC Residence, esse QSJRN11 seria aqui um alerta amarelo, que pode ser algum tipo de BO. Mas o maior problema mesmo de Life 11 é essa questão de combinação de high yield com distribuição contábil. Para mim é uma combinação chamada de combinação explosiva, tá? Então, sei lá, tá? Tomar cuidado aí. Em algum momento pode ter algum tipo de BO mais elevado e é isso que o mercado precifica, né? O mercado vê vários fundos high yield como o RPR, MF11 dando dor de cabeça, dando problema. Por isso que o fundo caiu tanto, cobrando esse yield tão elevado, porque ele precifica que em algum momento esse rendimento vai cair ainda mais. No entanto, eu não vou falar nada que esse rendimento vai cair ou não, tá? Não tenho menor embasamento aqui para falar uma coisa sobre o rendimento. Aqui, como você deve ter percebido, foi um vídeo muito mais focado sobre as operações, sobre os riscos envolvidos aqui em Life 11. É que agora cabe você avaliar se você está disposto a correr esse risco ou não. Lembrando os três riscos, RI, EMAS, o FDIC Residence, essa combinação de high yield com lucro contábil. Ok, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!